veio, que o Pai mandou ele vir à terra, para ele vir sofrer a morte, foi por mim, por todos nós que estamos aqui. Oh, glória! Mostrando o quanto ele ama nós. Aleluia! Ele, Pai, para ter um filho e dizer, vou doar meu filho para ele ir sofrer a morte de cruz. Oh, glória a Deus, E aleluia! cada um de nós, meus irmãos, foi comprado muito caro. Comprado muito caro para Jesus. A alma de cada um de nós não sabemos o preço das nossas almas. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Filho de Deus, Ele comprou as nossas almas. Oh, glória! E essas almas, cada um de nós... Louvado seja o teu nome, Senhor. E tem pessoas que não querem nem saber disso. Não querem nem saber disso, nem pensar em alma, nem em salvação, nem nada. Muitas pessoas só querem somente saber de riqueza, de dinheiro. Não querem fazer caridade, não querem ajudar as pessoas que estão necessitadas, não querem contribuir nada com as igrejas, não querem ajudar o templo de Deus. Tem pessoas que quando Deus toca no coração daquela pessoa, para ele fazer uma doação numa igreja, seja no que for, ele não está fazendo porque ele quer não, meu irmão. Ele está fazendo é porque o nosso Pai do céu está mostrando quanto ele é maravilhoso. Aleluia! Ele domina cada um de nós. Entendeu, meus irmãos? O que a gente faz aqui de coisa de pecado, não é o nosso Deus que faz. Não é o nosso Deus que quer que a gente faça. Mas aquelas coisas maravilhosas do reino de Deus, que a gente procura fazer as coisas boas, é que pertence a nosso Senhor Jesus Cristo. É o que pertence ao nosso Deus, que é nós viver unidos com os irmãos e não ter mancha no coração, não ter ódio. Nosso Pai quer que a gente não tenha ódio no coração. Quer que a gente viva limpo, coração limpo, com uma você diz assim, eu amo a Deus, eu amo a Jesus Cristo, e eu tenho uma mágoa dentro do meu coração. Não, porque eu não gosto de fulano, porque fulano é mais feio, porque eu não gosto de fulano é feio. Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele veio ao mundo, meu irmão. Ele veio ao mundo, não foi pelos bons, não. Ele veio ao mundo, foi pelos fracos. Ele veio ao mundo, foi para aqueles desmantelados. Ele não veio com os bons, não. Porque os bons não precisam de médico, meus irmãos. E sim, quem precisa de médico é os que estão... Oh, aleluia, Pai. Obrigado, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Que não procura corrigir os seus erros, as suas falhas e dizer assim, obrigado, eu morro e não perdoe. Eu não perdoe fulano. Eu não perdoe. Eu também pensava isso lá atrás, mas depois que a minha mulher pegou me dando uns conselhos, falando para mim, meu filho, o que você passou, e que você ainda hoje passa, você tem que perdoar. Aí bateu uma fechada muito forte no meu coração. Que a gente só vai chegar ao reino de Deus se você não tiver ódio no seu coração. Se você perdoar as ofensas de alguém, porque alguém diz, alguém me feriu, ou falou qualquer coisa, me desejou mal, o cara diz, eu tenho fé em Deus, levar uma queda, quebrar uma perna, levar uma queda, quebrar um braço, sofreu um acidente do carro. Meus irmãos, isso não é fé em Deus, meus irmãos. Isso é fé do diabo, do demônio, na vontade do demônio, não é fé em Deus. Porque se você ama a Deus, você tem ódio de uma pessoa, você vai pedir a Deus que Deus alinhe seu coração, para você entrar no reino do céu e orar para aquela pessoa que você acha que ele não gosta de você. Orar, como Jesus disse, orai por aqueles que nos perseguem, por aqueles que nos caluniam. É assim que o nosso Senhor Jesus quer. Aleluia, Pai. Se eu estiver errado com meu irmão, Jesus Cristo está amando aquele irmão que eu estou odiando. Não adianta eu ter uma raiva da minha irmã, sou eu, meus irmãos. Deus vai Jesus, você não gasta que eu estou tendo ódio no meu coração. Eu estou fazendo mal no meu coração. Eu vou pedir que Deus abençoe o meu irmão Fernando, abençoe a irmã Lília, a irmã Sara, a irmã toda a nossa felicidade para o nosso irmão, a dificuldade que o nosso irmão passa, e o que eu pedi a Deus para Deus abrir as portas de felicidade para ele, é o que foi. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Você desejar felicidade para
a seu irmão Jesus Cristo de fato a santa graça. Obrigado, Quantas Senhor. pessoas que me odiavam lá no tempo que diziam que era catimbozeiro porque eu rezava texto. E eu... Glória a Deus. Você já viu? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória, 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 glória. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Amém. Abrem em Marcos 7, versículo 4. Amém, meu irmão. Quando acharem, digam amém. Amém. Vocês me prestam. E quando voltaram do mercado, se não levarem, não comem. E muitas outras coisas aqui receberão para observar. Como levar os copos e os jarros e vasos e metal e as camas. Depois perguntaram-lhes os fariseus e os escribas: por que andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas come o pão com as mãos por lavar? E ele respondendo disse: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honrará a mim com lábios, mas o seu coração está longe de mim. Essa palavra Glória a Deus. vai falar bem claro. Eu queria perguntar para a igreja: onde está o teu coração? O que guarda na tábua do teu coração hoje? O que vocês têm aprendido com a igreja, com a palavra? Deus mesmo disse que até na época de Abraão, quando Deus pediu o filho de Abraão, Isaac, andaram por 3 dias, Isaac, sabendo de algo que ia acontecer, perguntou: pai, o que está acontecendo? Pai, cadê o cordeiro? Deus proverá. Naquele Aleluia, momento, Deus. Deus não estava querendo Aleluia. ensinar o filho de Abraão. Então ensinar a Abraão o que está no teu coração, Abraão. Glória a Deus. E quando naquele momento ele Aleluia. pega o filho dele, amar o filho dele e coloca naquele monte, naquela pedra, ele pega o filho dele e amarra. Naquele momento que ele pega aquela faca, que eu esqueci o nome agora, mas naquele momento que ele pega aquela, ele vai matar o filho dele. Deus deixou bem claro: Abraão, não precisa fazer nada, não precisa matar o seu filho. Eu vi que tu temes a mim, tu segui algo a Deus você e aprendeu. glória. Eu matei o seu filho. Deus e glória. Deus seja Agora eu vi louvado. em ti, não tem mais nada que vai interromper você de chegar a mim. Abraão, o seu filho era mais do que eu precisei matar ele dentro de você e não em vida. Mas Deus falou que viria um e completaria a sua profecia, como ele falou assim: Deus proverá. Está escrito no Novo Testamento. Deus de Está glória. escrito falando assim: eis também o mundo de tal maneira Glória. que entreguei o meu filho unigênito. Então Deus, com o Pai Jesus também veio ensinando. Lembra de seja Pedro, louvado. quando Pedro negou Jesus, Pedro errou, é como nós todo dia erra. Pedro chegou dentro de uma fogueira, ele falou para todos: não conheço. Você conhece esse Jesus, você conhece esse homem? Não conheço. Do lado de um fogo, do lado de uma fogueira, ele negou Jesus 3 vezes. E Jesus, para mostrar que é Deus Glória. e que mostra que vai, errou ali, é ali que Glória. você vai ser levantado. Ele colocou Glória. o fogo diante do lado de Pedro e falou: Pedro, tu me amas? Tu sabes, Senhor. Pedro, tu me amas? Tu sabes, Senhor. Deus, Pedro, glória. tu me amas? Eu te amo, Senhor. Apacenta as ovelhas. E Deus do seu seja coração de louvado. pé edificarei as minhas igrejas. Brava, Deus e glória. Temos que entender, temos que edificar grandemente a palavra de Deus. Deus é amor, mas Ele é filho de um homem consumidor. Então a palavra tem que arder no nosso coração. E não para edificar só, e sim aprender em juízo. Porque no final Ele fala: não acrescenta nada, Aleluia. nem aqui dentro, nem lá fora. E principalmente na minha palavra. Ele não quer ver mentiras, Ele não quer ver pessoas falando coisas que não devem falar dentro da igreja. Porque uma coisa é pregar aqui dentro, outra coisa é pregar lá fora. Então temos que viver. Em nome do Senhor Jesus, eu agradeço a minha oportunidade. Deus tremendo. Aleluia. Glória a Deus. Santo de Israel. Aleluia, Jesus. Aleluia a Deus. Deus de Israel. Poderoso Deus.
Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, papai querido. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Tirei daí do canto. Amém. Orar, Salmo 46. Amém. Oh, glória, aleluia, Deus. É o nosso refúgio e fortaleza. Ficou Socorro bem presente na hora do mar. pelo que não tememos. Ainda que a terra se mude, ainda que os montes se Toque transportem para o meio dos mares, ainda que as águas perturbem, ainda que os montes se abatem balem sobre a vista. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. O santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalado. Deus ajudará ao romper da manhã. As nações enfraqueceram, caem se moveram. Ele Levantou a sua voz e a terra derreteu. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. 20. Glória a Deus. Vinde e Aleluia. contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar a guerra, Quebra o ar, Eu posso, porque eu tô de calça. aquietais, em que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. O Senhor dos Exércitos está conosco. É o nosso refúgio. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Obrigado, Senhor. Todo Deus. Obrigado, Senhor. Oh, Deus, glória, aleluia. Está ouvindo a irmã Júlia? Mãe Júlia, glória. Deus, aleluia. Deus. Poderoso Oh, Santo de Israel. Glória a Deus. Deus, aleluia. Deus é fiel. Amém. Maravilha. Aleluia. Amém. Quem, pastor? Você mudou muito pesadinha. Aleluia. Sangue mandei e pedido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu, meu Deus. Seu sangue verteu pra salvar um tão pobre pecador. Glória a Deus, aleluia. Foi na cruz, Onde um dia eu abençoa, Pai. meus pecados castigaram em Jesus. Glória a Deus, Ô, Lídia. aleluia. Lídia, abençoa, Pai. Você não foi lá na oportunidade, não? E agora me alegro em sua luz. Glória a Deus. Eu ouvi Via falar dessa graça sem par, e do céu trouxe o nosso Jesus. Glória a Deus, aleluia. Meu sonho me fez converter e não quis ao
Sou então este meu coração conhecendo o amor. Vai cantar mais ajuda, A sofrer lá na cruz pra salvar o tão pobre pecador. Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. foi ali pela fé. Que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Você está chamando o pastor para estar falando para a prefeitura da cidade? E desde já já vai convidar a para o Senhor. Pastor não pô. Eu não vou me O cansar. pastor não vai ganhar mais Eu vou bala, cansar de né? agradecer. Porque não vai ganhar mais bala. Até pela família de Deixa Fernando, a Lídia, eu Gatinho. cuidar Só dessa porque a menina. gente tem Essa que obrigado a menina. Deus. Sua cadeira. Pessoas que vocês, aquele também, mas eu falando junto com a família da irmã Catarina, do Fernando está chegando agora, e vocês que me ajudaram demais. Demais. Eu quero falar que eu estava passando uma luta, eu estava abatido com o que aconteceu com a igreja. A igreja ela foi iniciada no dia 11 de julho de 2003, primeiro culto, e há 3 anos atrás passamos uma luta tremenda. Na verdade, puseram nós de joelho. Aí eu falei, Senhor, nos puseram de joelho. Aí o Espírito Santo falou assim, é assim que eu quero a minha obra, de joelho. E aí eu conheci a filha do Fernando através da Lídia, que ela foi atrás do Caleb para reclamar ao pai do Caleb. E eu ameacei o Caleb com ele, eu conheci a Lídia. A Lídia falou assim, não castiga ele não, pastor. Eu falei, pela senhora ter falado isso, eu não vou castigar ele. Mas nesse basquete, através desse momento constrangedor que eu conheci a Lídia, eu cheguei até a família do Fernando e extraí os irmãos. Agradeço a Deus pela vida de vocês, tá, Fernando? Amém. De verdade, de verdade. Mas agradeço também por a doação, pelo microfone. Obrigado, irmão. De verdade, pelo filho, muitas coisas que vocês têm feito nessa obra. Que o Deus de Abraão vos prospere tudo que vocês colocaram. Em nome de Jesus. Senhor, Pai, eu apresento a tua filha, Senhor. Senhor, usa a tua serva como tu desejares. Eu te peço no nome do Senhor, Pai, essa é a tua filha Sara, Pai. Senhor, está aí a tua serva, profetiza na terra. Senhor, nós apresentamos ela nas tuas mãos, Senhor. Nesse momento, eu apresento a vida, Pai, do pastor Luciano, do nosso bom Renato, Pai, a filha do teu servo, Senhor. Deus, abençoa, guarda todos, meu Pai. Salva os que vão ser salvos. Reconcilia os que vão ser reconciliados, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Amém. Salve a igreja capaz do Senhor. Amém. Irmãos, sem muita demora, né? Peço que os irmãos acompanhem comigo no primeiro Ruth, no livro de Ruth. Peço que os irmãos venham aqui um pouquinho de paciência, a agora aqui passando. Ô, glória. Livro de Ruth primeiro. Amém.
Amém, irmãos? Amém. Já vou lendo, tá bom? Os irmãos vão acompanhando. Amém. Em primeiro Ruth, aqui vai falar de Noemi. Noemi e sua nora, né? Orpa e Ruth. Sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu de Pregoai nos campos de Moabe, e ele e sua mulher. E era o nome desta mulher, deste homem, Elimeleque, e o nome da sua mulher Noemi, e os nomes dos seus 2 filhos, Malom e Quilom, e frateus de Belém, de Judá. E viram os campos de Moabe, e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, Aleluia. os quais tomaram para si mulheres moabitas. E era o nome de uma Orpa e a outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. 10 anos. E moraram também ambos, e morreram também ambos, Malom e Quilion. Ficaram assim. Esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e do seu marido. Então se levantou ela com a sua nora e voltou dos campos de Moabe, porquanto a terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado e o seu povo diante, dando-lhe pão. Pelo que saiu do lugar onde estiverá as suas 2 noras com ela. Indo ela caminho para voltarem para a terra de Judá. E disse Noemi às suas 2 noras: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use de bondade convosco, como vós usaste com os defuntos, e comigo. E o Senhor vos dê que acheis descanso, cada uma em sua casa. Senhor vos dê que enchei